Um milionário havia demitido cada babá por muito menos. Mas quando seus gêmeos a chamaram de mamãe, ele não conseguiu reagir. A velha mansão, escondida nos subúrbios tranquilos da Nova Inglaterra, guardava segredos que nem o silêncio conseguia apagar. Os retratos a óleo observavam das paredes com olhos imóveis, e tapetes vermelhos se estendiam por corredores intermináveis, como se guiassem passos presos a um passado doloroso. Por 5 anos inteiros, a voz de uma menina permaneceu perdida no vazio. Lily Grant, uma garotinha de apenas 7 anos, de olhos azuis tão profundos quanto o oceano, não pronunciara uma única palavra desde o dia em que sua mãe partira. Não era doença. Não era lesão. Especialistas de Nova York, Boston e Los Angeles desfilaram pela mansão, trazendo promessas e respostas vagas. Médicos, psicólogos, terapeutas, todos foram embora, deixando apenas diagnósticos incertos, e a mesma casa mergulhada em silêncio. Alexander Grant, o pai, um homem rico e respeitado no mundo editorial, havia gastado fortunas em tratamentos, tecnologia e nomes famosos da medicina. Mas não havia cheque, por maior que fosse, capaz de comprar aquilo que ele mais desejava: o som puro e inocente da voz de sua filha. E então, quando todos já tinham desistido, uma batida na porta quebrou a rotina silenciosa da mansão. A mulher, que entrou, não trazia diplomas emoldurados nem máquinas sofisticadas. Carregava apenas um coração que sabia ouvir e que conhecia, melhor do que ninguém, o peso da solidão. Seu nome era Emily Carter, e sua chegada mudaria para sempre o destino da família Grant. As manhãs naquela casa começavam sempre do mesmo jeito, com uma quietude sufocante. O sol atravessava as enormes janelas, iluminando o mármore impecável, mas não conseguia afastar o vazio que se arrastava pelos corredores. Alexander, homem de 40 e poucos anos, caminhava lentamente pelo longo corredor de madeira escura. Nas paredes, 27 quadros exibiam certificados, assinaturas de especialistas, promessas de esperança. 27 rostos, 27 tentativas, 27 fracassos. Cada olhar congelado parecia repetir a mesma acusação silenciosa. Por que todos falharam? E por que, com toda sua fortuna e influência, ele ainda não conseguira salvar a única pessoa que realmente importava? Lily, sua filha, estava junto à janela do quarto, folheando um livro de figuras. Nenhum som, nenhum sorriso, apenas olhos azuis parados, tão frios e impenetráveis quanto um lago de inverno. Muitas vezes, Alexander ficava à porta entreaberta, observando-a em silêncio, desejando ouvir uma única palavra. Papai, talvez. Mas o único som era o da ausência. Ele acreditara que o tempo traria a voz de volta. Mas 5 anos tinham passado, cada dia marcando sua alma com mais desespero. Os médicos foram unânimes. Lily era saudável. Nenhum trauma cerebral, nenhuma lesão, nenhum bloqueio físico. Apenas um diagnóstico frio, que soava como uma sentença. Mutismo seletivo. Um silêncio enraizado na dor, raro e impossível de controlar. Alexander lembrava-se de incontáveis encontros com os mais renomados especialistas. Eles falavam em termos clínicos intermináveis, desenhavam gráficos, prescreviam terapias caríssimas. Ele assinava cada conta, pagava cada honorário, mas o resultado nunca mudava. Lily permanecia em silêncio. O que mais o torturava não era o fracasso da medicina, mas a própria impotência. Era um homem de influência, capaz de publicar livros, que moldavam opiniões, de assinar contratos milionários. E ainda assim, dentro de casa, não passava de um pai incapaz de ouvir a voz da própria filha. A grande mansão transformara-se lentamente em um mausoléu de lembranças. A sala de estar, que já fora preenchida pelas risadas de sua esposa Sarah, agora ecoava apenas o tic-tac implacável de um relógio. O jardim, onde ela costumava cantar canções de ninar para Lily,
estava abandonado, tomado por ervas daninhas. Cada canto da casa parecia assombrado pela ausência. Clary, a fiel governanta que servia a família havia 30 anos, o aconselhara mais de uma vez a parar, a aceitar a realidade. Mas como aceitar, se sua filha jamais o chamara de pai? À noite, no escritório envolto pela névoa do charuto, Alexander costumava sentar-se sozinho, um copo de uísque na mão. Cada gole tinha o gosto amargo da derrota. Pela janela, fitava o jardim esquecido, mergulhado na escuridão, e pensava se o destino não teria condenado Lily ao silêncio para sempre. E, no entanto, no fundo do coração, uma chama teimava em resistir. A esperança de que, em algum lugar, alguém pudesse devolver a voz perdida de sua filha. E foi nesse instante frágil de desejo que o destino começava a preparar a chegada de Emily Carter. Enquanto Alexander se rendia, pouco a pouco, à futilidade de seus esforços, em uma pequena cidade não muito distante, uma mulher se preparava para uma virada em sua vida. Emily Carter, 32 anos, fora professora de pré-escola. Havia abandonado o ensino anos antes para cuidar da avó frágil, a mesma que a criara após a morte dos pais em um acidente. Quando a avó faleceu, Emily passou a viver discretamente, sobrevivendo, de empregos temporários, apenas o suficiente para seguir em frente. Não possuía diplomas avançados, nem uma carreira de prestígio. Tinha apenas uma paciência delicada e um coração cheio de compaixão. Quando Clary, a governanta leal dos Grant, publicou o anúncio de uma nova babá para Lily, Emily hesitou longamente antes de se candidatar. Ela sabia que não era nada parecida com as anteriores, médicos, terapeutas, especialistas com currículos brilhantes. Mas algo dentro dela a impulsionava. Emily entendia o silêncio. Ela mesma havia crescido em meio a uma infância sufocada pela dor e pela perda. No dia da entrevista, o céu estava cinzento e frio. Emily vestiu o único traje formal que possuía, cuidadosamente remendado nas costuras. Ao entrar no vasto escritório de Alexander, sentiu imediatamente o peso da distância entre os dois mundos. O dele, poderoso e rico. O dela, simples e frágil. Alexander estava sentado atrás de uma imensa mesa de madeira, os olhos afiados, percorrendo o currículo simples que tinha em mãos. Você não tem diploma em psicologia, nenhuma experiência com crianças com necessidades especiais, apenas um histórico como professora de pré-escola comum. Por que eu deveria confiar em você? Sua voz saiu rouca, cansada. Emily apertou as mãos com força, mas sua voz não tremeu. Sr. Grant, é verdade. Eu não tenho diplomas, mas tenho algo que a Lily precisa. Paciência e um coração disposto a ouvir. Eu não vou enxergá-la como um caso a ser resolvido. Vou vê-la como uma criança que ainda está procurando seu próprio jeito de falar. Naquele instante, Alexander levantou os olhos e encontrou o olhar claro e firme de Emily. Pela primeira vez em anos, ele percebeu uma sinceridade que nenhum especialista havia levado para dentro de sua casa. Muito bem, disse ele por fim, com um tom pesado. Você terá um mês de experiência, mas não crie esperanças. 27 pessoas mais qualificadas do que você já falharam. Emily apenas assentiu, suavemente. Ela sabia que não trazia nada além de fé na conexão genuína. E ao sair do escritório naquele dia, seu coração sussurrou uma promessa silenciosa. Vou escutar Lily de uma forma que ninguém jamais conseguiu antes. No primeiro dia oficial de Emily na mansão Grant, o ar continuava denso de distância. Os empregados moviam-se pelos corredores em passos leves, evitando qualquer barulho. O silêncio havia se tornado uma regra invisível naquela casa. Quando Clary conduziu Emily até o quarto de Lily, a porta se abriu para revelar um espaço vasto, decorado como um mundo de conto de fadas. Estantes cheias de livros importados, bonecas alinhadas com perfeição, uma cama branca de princesa no centro.
Mas no tapete, em meio a toda a beleza, Lily estava sozinha, concentrada em montar um enorme quebra-cabeça de mais de 1000 peças. Menina não levantou os olhos, não demonstrou curiosidade, não reagiu de nenhuma forma à presença de Emily. Claire suspirou, murmurando baixinho: "Você vai se acostumar. Não espere resposta dela." E então saiu, deixando-as envoltas em um silêncio quase sufocante. Emily não se aproximou. Sentou-se no tapete, mantendo uma distância respeitosa, sem invadir o pequeno mundo privado da menina. Observou as mãos delicadas, encaixando cada peça com paciência extraordinária. A concentração de Lily a emocionava profundamente. A criança não falava, mas seus olhos e mãos formavam uma linguagem própria. "Está lindo", murmurou Emily, com a voz suave, sem exigir nada. "Né, parece um jardim." Ela respirou fundo e acrescentou como quem conta um segredo: "Quando eu era pequena, minha avó tinha um jardim com rosas amarelas. Quando o vento soprava, era como se o jardim sussurrasse segredos só para mim." "Lily não", respondeu, mas seu movimento diminuiu, como se estivesse ouvindo. Emily sorriu com doçura e continuou: "Quando eu tinha a sua idade, também não queria falar com ninguém. As pessoas insistiam, pediam, cobravam, e tudo o que eu queria era me esconder no silêncio. Mas a minha avó me ensinou que, às vezes, o silêncio também é uma forma de conversar." Com cuidado, Emily pegou uma peça solta do quebra-cabeça e a colocou próxima de Lily, sem forçar a aproximação, apenas deixando um gesto de partilha no espaço entre as duas. Por um instante, o tempo pareceu parar. Os olhos azuis de Lily se ergueram rapidamente, encontrando o olhar doce de Emily. A criança estendeu a mão e seus dedos delicados roçaram os de Emily ao pegar a peça do quebra-cabeça. Não eram palavras, mas era um sinal, um gesto frágil, de aceitação. Naquela tarde, Alexander observava em silêncio da porta. O peito se apertou. Ele já vira dezenas de médicos sentados diante da filha, fazendo perguntas, rabiscando anotações, saindo com expressões de impotência. Mas nunca, em todos esses anos, alguém havia simplesmente se sentado no tapete e dividido o silêncio com Lily, como Emily fazia agora. Ele se afastou lentamente, carregando dentro de si tanto a esperança quanto o medo. Seria aquilo realmente um começo? Ou apenas um instante passageiro que logo desapareceria? Enquanto isso, Emily permanecia ao lado da menina, sem pressa, sem exigir nada. Murmurou como se falasse apenas para si mesma, mas no tom exato para que Lily pudesse ouvir. "Você não precisa ter pressa. Eu tenho todo o tempo do mundo para estar aqui com você." E naquela sala mergulhada em silêncio, um fio invisível acabara de ser tecido, frágil, mas suficiente para anunciar que a mudança havia começado. Os primeiros dias de Emily na casa Grant plantaram sementes delicadas de esperança no coração de Alexander. Ele começou a perceber que existiam coisas que dinheiro algum poderia comprar, mas que um coração verdadeiro podia alcançar. A forma como Emily nunca forçava, nunca ordenava, apenas permanecia paciente ao lado da menina, fez Lily abrir uma pequena fresta em seu mundo fechado. Mas a jornada ainda seria longa. Lily permanecia em silêncio. Seus olhos já carregavam um traço de confiança. Seus gestos discretos mostravam que começava a aceitar Emily. Mas ainda havia uma distância, como uma muralha invisível que a impedia de dar um passo completo, em direção à luz. Emily sabia que para realmente alcançar o coração da criança, precisaria de mais do que conversas comuns. Precisava encontrar uma ponte, um lugar capaz de conectar-se às lembranças mais profundas que Lily guardava. Numa tarde dourada, enquanto o sol se punha e sua luz banhava as paredes de pedra da mansão, Emily decidiu levar Lily para um passeio pelos vastos jardins. Às vezes, mudar de cenário poderia abrir uma nova porta no coração de uma criança. Elas caminharam por alamedas de pedra cobertas de musgo e entre antigos bordos
que se erguia como guardiões silenciosos. Então, de repente, Emily notou um velho portão de ferro enferrujado, quase escondido sob as trepadeiras. Parou diante dele e empurrou suavemente. O metal rangeu, revelando um caminho estreito que levava a um jardim esquecido. Lily parou bruscamente. Seus olhos azuis brilharam com algo diferente, uma mistura de assombro e reconhecimento. Emily entrou devagar, respirando o ar carregado de abandono. Ervas daninhas emaranhadas, flores murchas, um banco de pedra coberto por folhas caídas. Mas em meio àquele descuido havia algo mais. Lembranças. Este era o jardim da sua mãe, não era? Emily perguntou em voz baixa. Lily hesitou, e então fez um pequeno gesto com a cabeça, o mais sutil dos acenos. Foi a primeira vez que ela afirmara alguma coisa por meio de uma ação. Nos dias que se seguiram, Emily e Lily voltaram repetidas vezes ao jardim. Levavam luvas, pequenas toalhas e pacotinhos de sementes. Emily mostrava como arrancar as ervas daninhas, revolver a terra, plantar novas flores. A cada vez que as mãos delicadas da menina tocavam o solo, seus olhos brilhavam como se estivessem alcançando um pedaço esquecido da mãe. Numa tarde, enquanto limpavam um canto perto do velho bordo, Lily parou de repente. Debaixo da terra e das folhas em decomposição, suas mãos pequeninas desenterraram uma caixa de madeira gasta, com a trava enferrujada. Emily a abriu com cuidado. Dentro, repousava uma caixinha de música prateada e um caderno encapado em tecido. Lily tremia, os olhos arregalados. Emily girou a pequena chave na lateral, e a caixinha começou a tocar uma melodia delicada, doce e ao mesmo tempo melancólica, como se uma voz distante tivesse retornado. Lily a segurou contra o peito, enquanto lágrimas silenciosas corriam pelo seu rosto. Emily abriu o caderno. As páginas amareladas traziam uma caligrafia graciosa. Poemas, reflexões curtas, desenhos do jardim quando ainda florescia. Na primeira página, havia uma dedicatória de Sarah. Para Lily, minha garotinha. Quando você não puder ouvir a minha voz, deixe que estas páginas falem por mim. A garganta de Emily se fechou de emoção. Ela fechou o caderno e o colocou suavemente, nas mãos da menina. Lily o apertou contra o peito e ficou assim, imóvel, durante muito tempo. Naquela noite, quando Emily a cobriu na cama, notou um pequeno papel sobre a escrivaninha. Em letras trêmulas e desiguais, lia-se: Obrigada. Apenas 2 palavras. Frágeis, inseguras. Mas para Emily, soaram mais altas do que qualquer voz. Era a primeira vez que Lily usava a escrita para se comunicar. E Emily sabia. A caixinha de música e o caderno de Sarah tinham aberto um novo caminho. Uma ponte entre o silêncio e pequenos bilhetes carregados de um mundo inteiro de sentimentos. Desde a descoberta do jardim secreto, Emily e Lily ficaram mais próximas do que nunca. Juntas, limpavam, plantavam, e a cada pá de terra, a cada flor que brotava, era como se camadas de dor fossem sendo retiradas da alma da menina. Naquele espaço, Lily passou a deixar pequenos bilhetes, rabiscando palavras curtas no lugar da fala. Flor. Sorriso. Música. Para os outros poderiam parecer fragmentos sem importância. Mas para Emily e para Alexander eram passos preciosos, os primeiros sussurros de uma voz que tentava retornar após anos de silêncio. Alexander muitas vezes observava à distância, com o coração tomado por emoções que mal sabia nomear. Via sua filha rir ao apanhar uma pétala caída, via as pequenas mãos traçando letras tortas, e Emily sempre ao lado, com olhos cheios de paciência e amor. Naqueles instantes, ele sabia. Um milagre estava se desenrolando diante de seus olhos, mas a vida sempre coloca à prova o que é frágil. O laço recém-formado era tão delicado quanto um botão de flor antes da tempestade. Bastaria uma única rajada de vento
para apagar a chama tênue da esperança? E então, numa noite fatídica, o céu se cobriu de nuvens pesadas, carregadas de trovões distantes. O vento uivava pelas frestas da velha mansão. A escuridão e os trovões pareciam anunciar uma nova provação. Uma prova capaz de mudar tudo. Naquela noite, nuvens negras giravam sobre a cidade. O vento açoitou as altas janelas do casarão dos Grant. Um estalo repentino ecoou, e em um segundo a energia se apagou, mergulhando toda a casa na mais densa escuridão. Raios cortavam o céu, iluminando os corredores por um instante, apenas para deixá-los novamente submersos em sombras pesadas. No andar de cima, Lily tremia. O coração batia descompassado. Ela odiava tempestades, os sons súbitos, os clarões, cegantes, a vibração que parecia anunciar que o mundo estava desmoronando. Em pânico, correu para trancar a porta, depois se arrastou para debaixo da cama, apertando a caixinha de música contra o peito com todas as forças. Do lado de fora, Emily subia as escadas apressada quando ouviu o bater de uma porta, e, em seguida, soluços abafados vindos do quarto da menina. Parou, respirou fundo e bateu de leve. Lily, sou eu. Você está segura. Eu estou bem aqui com você. Do outro lado, apenas o choro respondeu. Emily não insistiu, não forçou. Sentou-se no chão, recostou as costas na madeira da porta e começou a falar devagar, como quem conta uma história. Quando eu era pequena, também tinha medo dos trovões. Mas a minha avó me ensinou um jogo. Cada vez que o relâmpago aparece, você conta quantos segundos até ouvir o trovão. Quanto mais tempo demorar, mais longe a tempestade está. Naquele instante, um raio cortou o corredor como uma lâmina prateada. Emily sussurrou. 1, 2, 3. E então o trovão explodiu. Viu? 3 segundos. Isso significa que está longe. Debaixo da cama, Lily ergueu o rosto molhado de lágrimas, os lábios trêmulos se comprimindo enquanto ouvia. Outro clarão iluminou o céu. Emily contou. 1, 2, 4. O trovão veio mais distante dessa vez. Quer contar comigo? A voz de Emily era tão suave que parecia um abraço. No começo, apenas silêncio. Mas quando o próximo raio iluminou o quarto, Emily começou a contar. E dessa vez, Lily moveu os lábios, em silêncio, como se repetisse os números dentro, de si. Assim ficaram, em lados opostos da porta. Uma sussurrando com paciência, a outra tremendo, mas ouvindo. Cada número se transformava em uma pequena ponte, unindo dois mundos separados pelo medo. Então, de repente, um estrondo violento caiu bem perto, sacudindo toda a mansão. Lily gritou. E de seus lábios trêmulos escapou uma palavra, frágil, mas inconfundível. Papai! Emily congelou. No corredor, Alexander, que subira apressado ao ouvir os gritos da filha, ficou imóvel, atônito. Aquela única palavra, o primeiro som depois de anos de silêncio, não havia sido arrancada por médicos ou terapias. Foi o medo e o amor que a trouxeram das profundezas do coração da menina. Ele avançou desesperado, batendo forte na porta. Lily, o papai está aqui. Abre a porta para mim. Lá dentro, Lily ainda chorava. Mas suas mãos trêmulas com esforço giraram lentamente a chave. A porta se abriu com um estalo, revelando a pequena menina agarrada à caixinha de música, os olhos vermelhos de tanto chorar. Alexander caiu de joelhos, braços abertos. Lily lançou-se em seu abraço, soluçando, enquanto repetia a palavra que estivera enterrada em silêncio por tantos anos. Papai! Papai! Emily permaneceu à porta, os olhos marejados. Sabia que havia presenciado um milagre. O instante em que uma criança reencontrava a própria voz. E a partir daquela noite, nada mais seria como antes. O momento em que Lily gritou, Papai,
tornou-se um marco inesquecível para Alexander. Ele apertou a filha contra o peito, sentindo o pequeno corpo tremer em seus braços. E pela primeira vez em anos, lágrimas escorreram por seu rosto. Aquela palavra simples, 3 curtas sílabas, despedaçou a concha de gelo que envolvia seu coração desde o dia em que Sara se fora. Depois daquela noite tempestuosa, tudo parecia diferente. Alexander já não observava a filha à distância, espiando por portas entreabertas. Começou a participar. Caminhadas matinais pelo jardim. Tardes sentado com Emily e Lily para ler juntos. Às vezes, pegava silenciosamente o diário de Sara e lia em voz alta, permitindo que os 3 compartilhassem suas memórias. Emily percebeu que Alexander também estava aprendendo a se curar. Se Lily redescobria a própria voz, ele redescobria sua capacidade de partilhar. No riso suave da filha, nas tardes em que arrancavam ervas daninhas juntos, ele lentamente deixava para trás a armadura que carregara por tempo demais. Numa tarde, enquanto cuidavam dos cravos em flor, Lily de repente apontou para uma corola vermelha e vibrante. Sua voz soou hesitante, mas clara. Flor. Alexander parou, atônito, os olhos arregalados. Emily sorriu com incentivo. Isso mesmo, Flor. A partir daquele momento, novas palavras começaram a florescer na casa que antes vivera mergulhada em silêncio. Livro, quando Lily queria que Emily lesse outra página do diário da mãe. Música, quando dava corda na caixinha e ouvia sua melodia terna. Cada pequena palavra era como uma semente, cada som um broto delicado que surgia do solo antes considerado estéril. Alexander passou a anotar cada nova palavra que a filha pronunciava, como se temesse que pudessem escapar. Em certa ocasião, pousou a mão no ombro de Emily e sussurrou: "Não é só a Lily que está aprendendo a falar. Eu também estou aprendendo a escutar." Na mansão que antes ecoava apenas com o vento pelos corredores vazios, agora havia risos, conversas suaves e as primeiras palavras de uma criança renascida. A casa já não era um túmulo de lembranças, mas estava se transformando em um lar, onde passado e presente se entrelaçavam em esperança. Desde aquela noite da tempestade, Emily deixou de ser apenas a governanta da família Grant. Tornou-se a ponte que unia os pedaços partidos, ajudando Lily a reencontrar a própria voz, e Alexander a reencontrar o próprio coração. Alexander sempre fora um homem de números, contratos e salas de reuniões tensas. Ainda ao lado de Emily, Alexander aprendeu paciência, aprendeu a escutar, aprendeu a ajoelhar-se na terra ao lado da filha para plantar sementes ou virar, com uma delicadeza que ele mesmo desconhecia, as páginas frágeis do diário de Sara. Emily não era apenas um pilar para Lily. Pouco a pouco, tornava-se também um pilar para Alexander. Sempre que o peso do passado ameaçava sufocá-lo, Emily lhe lembrava que a perda jamais apagaria o amor, e que memórias poderiam ser asas em vez de correntes. Certa noite, quando os 3 estavam reunidos na sala após o jantar, Lily trouxe um desenho. Nele, 3 figuras: Alexander, Lily e Emily, de mãos dadas sob um céu estrelado. As constelações brilhavam em azul e prata, e os 3 pequenos traços permaneciam lado a lado, não mais sozinhos. Alexander segurou o papel, os olhos marejados. Fitou Emily, viu seu rosto corado, os lábios trêmulos de emoção. Lily não disse nada, apenas sorriu, com o olhar cintilando como se murmurasse em silêncio: "Agora somos uma família." Naquela noite, depois que Lily adormeceu, Alexander pediu a Emily que o acompanhasse até o jardim secreto. O luar se espalhava como prata sobre as flores que haviam cuidado juntos. O murmúrio da fonte se misturava ao perfume doce da lavanda. O jardim parecia vestir uma nova roupagem naquela noite. A luz prateada escorria pelos canteiros, faiscando na água cristalina como pequenos cristais dispersos. Uma brisa suave agitava as folhas, trazendo o aroma de rosas selvagens.
Emily seguiu Alexander, o coração acelerado. Havia algo em sua postura, em seus olhos, que a fez pressentir. Aquele instante mudaria tudo. Ele já não era o homem frio das salas de reuniões, mas alguém cujos olhos guardavam decisão e, ao mesmo tempo, uma vulnerabilidade frágil. Alexander parou diante do antigo banco de pedra, o mesmo lugar onde Lily dissera que Sarah costumava se sentar para ler. Inspirou fundo e voltou-se para Emily. Emily, começou, a voz áspera de emoção. Durante anos vivi como um fantasma. Trabalhei, respirei, mas não vivi de verdade. Construí muros ao meu redor e ao redor da minha filha, acreditando que isso nos protegeria da dor. Abaixou-se e apanhou uma pétala caída, girando-a com delicadeza entre os dedos. Então você chegou, não com teorias nem títulos, mas com paciência e um coração que sabe ouvir. Fez Lily sorrir, fez ela falar, e sem querer, despertou uma parte de mim que pensei ter morrido junto com Sarah. Os olhos de Emily se turvaram. As palavras que queria dizer ficaram presas na garganta. Do bolso, Alexander retirou uma pequena caixa de veludo. Sua mão tremia levemente ao abri-la. Dentro, repousava um simples anel de prata com uma pérola luminosa. O luar refletia em sua superfície, brilhando com pureza serena, despretensioso, mas tão terno quanto um amor que nasce. Ele se ajoelhou diante dela, a voz falhando. Emily, não estou pedindo que esqueça Sarah. Eu nunca a esquecerei. Mas o amor não se trata de substituir. É sobre continuar. Quero viver de novo. Quero compartilhar a vida com você. Cuidar de Lily juntos. Deixar que este jardim e este coração floresçam mais uma vez. Ele ergueu o olhar, os olhos brilhando de fragilidade e força ao mesmo tempo. Você se tornou parte da minha família, parte de nós. E se me permitir, quero que seja minha esposa. Não apenas a companheira de Lily, mas a minha também, por todos os dias que virão. As lágrimas escorreram pelo rosto de Emily, mas seus lábios se curvaram num sorriso radiante. Ela tocou o rosto dele com ternura, sussurrando entre a respiração trêmula. Sim, eu quero. Quero escrever o resto desta história com vocês dois. As mãos de Alexander tremeram levemente ao deslizar o anel em seu dedo. Depois, erguendo-se, envolveu-a em seus braços. Duas almas que um dia estiveram quebradas encontravam-se, enfim, num instante simples e sagrado. E acima deles, como se o universo fosse testemunha, as estrelas ardiam mais intensas, iluminando o novo caminho que estavam prestes a trilhar juntos. O casamento de Alexander e Emily foi discreto, mas transbordava alegria. No jardim secreto que haviam restaurado lado a lado, amigos próximos e alguns familiares se sentaram em fileiras de cadeiras de madeira simples. Rosas e lavandas floresciam em abundância, formando um cenário natural para aquele instante sagrado. Lily, vestida com um delicado vestido branco, foi a dama de honra. Usava uma coroa de margaridas e apertava contra o peito o caderno da mãe, como se assim garantisse a presença de Sarah naquele dia inesquecível. Quando Alexander segurou a mão de Emily e pronunciou seus votos, Lily sorriu, os olhos cintilando como estrelas, e murmurou baixinho: Agora eu tenho uma família inteira. Após a breve cerimônia, os três se sentaram juntos sob a luz dourada da tarde. Não havia luxo, nem multidão, apenas amor genuíno. E aquele casamento abriu não apenas um novo capítulo em sua história, mas na vida de cada um deles. 1 ano se passou. Lily já falava fluentemente e adorava contar histórias para quem quisesse ouvir. Muitas vezes sentava-se no jardim, lendo em voz alta os novos contos que Emily havia escrito, às vezes interrompendo a leitura para cantar com sua voz clara e leve. Seu riso enchia a casa que antes fora silêncio, transformando a antiga mansão em um lar vivo, pleno de calor. Emily se tornara autora de livros infantis. Suas histórias, inspiradas em Lily e na memória de Sarah,
tocavam os corações de leitores de todas as idades. Os pequenos personagens de seus contos aprendiam a superar medos, redescobrir suas vozes e descobrir a força do amor. Emily gostava de repetir: cada livro é um sussurro de Sarah e uma canção de Lily. Alexander também havia mudado. Um dia soterrado nas sombras da perda, agora sorria com liberdade, deixando para trás o peso da solidão. Já não evitava falar de Sarah. Pelo contrário, lembrava-se dela com gratidão serena. O mais importante é que havia aberto o coração para abraçar uma nova felicidade. A felicidade que Emily e Lily haviam trazido. Numa radiante manhã de verão, quando o sol derramava sua luz sobre o jardim, Emily segurou a mão de Alexander, os olhos brilhando com um segredo terno. Lily corria atrás de borboletas quando percebeu o pai e a madrasta sentados seriamente no banco de pedra. "O que está acontecendo?" perguntou curiosa. Emily sorriu suavemente, pousando a mão sobre a barriga. Alexander olhou para a filha e assentiu. "Você vai ser uma irmã mais velha, Lily", disse ele. A boca de Lily se abriu em surpresa. Logo depois, ela deu um gritinho de alegria e saiu saltitando pelo jardim, rindo como um sino de prata. "Vou ter um irmãozinho ou irmãzinha. Vou ensinar a cantar, contar histórias e brincar aqui no jardim", exclamou. Alexander riu, puxando-a para um abraço, enquanto Emily derramava lágrimas de felicidade. Aquele dia, os três se abraçaram sob o céu azul sem limites. O futuro já não era uma porta fechada, mas uma estrada aberta, cheia de promessas. Nos corações deles, Sarah ainda vivia, não como sombra de tristeza, mas como parte da força, que os carregava adiante. E agora, com uma nova vida a caminho, a história da família Grant estava apenas começando. Poucos meses após a alegre notícia, o choro de um bebê ecoou pelo casarão. Alexander e Emily deram ao filho o nome de Ethan, que significa forte e duradouro. Para eles, era uma bênção, a esperança de que Ethan cresceria rodeado de amor, união e o calor de uma família que Alexander temera que sua filha nunca tivesse. No dia em que Emily segurou Ethan em seus braços pela primeira vez, Lily ficou ao lado do berço, os olhos azuis brilhando de felicidade. Sussurrou docemente: "Olá, Ethan. Eu sou sua irmã." Ninguém na sala conseguiu conter as lágrimas. Apenas um ano antes, Lily não era capaz de pronunciar uma única palavra, e agora era a primeira a dar as boas-vindas ao irmão com sua própria voz. A partir daquele momento, a antiga mansão silenciosa transbordou de sons. O choro suave de Ethan misturava-se ao riso de Lily e às melodias calorosas que Alexander tocava ao piano, há muito tempo abandonado. Emily frequentemente se sentava na varanda escrevendo novos contos infantis, enquanto ao longe chegavam a música e as risadas que surgiam do jardim secreto, o mesmo lugar onde tudo começara a mudar. Dizem que uma casa reflete a alma de quem nela habita. Se isso é verdade, então o lar dos Grant havia renascido. Não mais uma fortaleza de memórias tristes, tornou-se um refúgio repleto de passos, canções de ninar e os doces chamados de mamãe e papai ecoando pelos corredores. Jornada de Lily, do silêncio à fala, transformou-se no verdadeiro pulsar do coração daquela família. Com amor e paciência, provaram que mesmo no silêncio mais pesado, uma semente de vida espera para florescer. E quando é verdadeiramente escutada, até o silêncio pode desabrochar em uma sinfonia do coração. Numa tarde dourada, Alexander embalava Ethan nos braços. Lily corria e ria pelo jardim, enquanto Emily sentava-se no banco de pedra, escrevendo a próxima página de sua história. A brisa carregava o perfume da lavanda e das rosas, lembrando que todo começo pode ser belo quando nutrido com amor. E naquele instante, a jornada da família Grant não estava chegando ao fim. Estava apenas começando, guiada pela música e pelo riso, rumo a um futuro cheio de promessas.